Ok. Muito bem. Estamos Ah, online aqui novamente, então. sim. Um, bom dia. O tema que me interessa hoje é o tema da aceitação da mortalidade e o, usando o dizer latim, momento morte. Sempre lembrar que nosso tempo na Terra, na vida, é limitado. Muito bem. E quais são os benefícios de se lembrar sobre a mortalidade? Ter foco melhor, sabendo que não temos tempo sem limites, que devemos um tempo na vida e não sabemos exatamente quanto tempo, mas uh, com este tempo limitado, devemos fazer o melhor possível. Uhum. É, antigamente, né, eu ouvi dizer, eu nunca vi isso, para te falar a verdade, mas eu ouvi dizer que antigamente nos cemitérios das cidades brasileiras, na frente dos cemitérios antigamente existia uma frase escrita, e estava escrito assim, da seguinte forma: Nós que aqui estamos, por vós aguardamos. Sim, é uma boa lembrança. Então, mas o fato é que eles, meio que em todos os cantos, né? Claro que a morte é uma coisa que ela é feita para ser esquecida rapidamente, né? Assim, Principalmente a morte física. e mesmo com a ciência e medicina melhor, nosso tempo será sempre limitado. Por exemplo, agora talvez imagina que o, a expectativa de vida é 78 anos, por exemplo, e talvez com avanços na ciência pode ser um, 90, mas ainda é um tempo muito limitado e muitas pessoas não vai, não vão entender a idade máxima. Pessoas morrem antes, pessoas morrem jovem. E, um, a mortalidade é uma coisa que devemos sempre aceitar. E outra coisa, não só aceitar para nós mesmos, como se aceitar que sua vida é limitada, mas também aceitar que a vida das queridos é limitada também, que um, você não sabe quanto tempo um, seu filho ou outra pessoa importante em sua vida será com você. O, Uhum. uh, e, geralmente, os pais morrem antes dos filhos, mas uh, nunca sabe. Sim. É uma grande tragédia, né? Quando isso acontece. Sim, Quando o ciclo se fecha de uma forma não esperada. sim. Mas não esperada e de verdade é esperada, porque um, um, o fato de mortalidade é sempre com nós, em, uh, em qualquer fase da vida, e, e uma possibilidade. Sim. Eu costumo viver a vida assim de uma forma bastante otimista, sabe? É uma coisa que é da minha natureza, me parece, sabe? Porque eu sempre procuro viver o dia de hoje e costumo esquecer muito facilmente as coisas do passado. E não que que é assim, né? Não tenho essa coisa de ficar lembrando de forma estratégica. Olha, eu não posso cometer aquele erro, aquele erro novamente e tal. Eu geralmente costumo viver o dia de hoje de uma forma até bastante inocente, falar a verdade, né? Sim, O chamado take for granted, né? Então não faço sim. muito planos futuros, nem passado, mas você acha que é importante ter a morte como uma coisa a se pensar até de forma estratégica? Acho que é importante para uh, uh, disciplinar
a mente e guardar o foco e uh, lembrar quando você como seu tempo é limitado e como você deve fazer o melhor uso possível Uhum, deste tempo que o, um, o destino te deu. uhum. E eu pergunto isso porque há pessoas, né? Há muitas pessoas que, inclusive, são tão comedidas em relação às coisas que podem acontecer de uma forma inesperada, que elas fazem até seguro, vai, um seguro de vida, já incluindo todo o processo, né, de enterro e etc. Se preocupam muito, assim, com tudo que pode vir a acontecer e tal, e, portanto, eles, às vezes, até pagam um preço muito caro em vida, para que não tenha Ah, sim, sim, aborrecimento. mas aceitar a mortalidade não significa rejeitar a vida, e ao contrário, e aceitar a mortalidade e um, uma maneira uh, de fazer um, uso melhor do tempo, da vida do resto da vida que já que ainda temos. Tudo bem. Em contrapartida, também eu costumo ouvir bastante pessoas, né? Pelo menos aqui no Brasil, eles dizem o seguinte, ó, a vida só se vive uma vez, você vai morrer, então, portanto, aproveite ao máximo, né? E quando eles falam geralmente aproveite ao máximo, é meio que chupar a laranja até deixar só o bagaço e acabou, sabe? Ou Oh, seja, a sim, gente. mas um, uh, uh, quando eu falo de fazer o máximo possível do tempo limitado, não significa uh, um, a mesma coisa que outras talvez uh, um, atribuem. Por exemplo, um, você deve ainda seguir as regras do estoicismo. Um, um, no, por exemplo, seguir uma vida de virtude e seguir uma vida construtiva. No, eh, um, no, quando eu digo que aceitar um, o limite da vida, os limites de tempo, não significar que uh, você pode, ou você deve drogar, você deve uh, tomar álcool todos os dias, um, mas para mim significa que, um, que você deve seguir uma vida baseada sobre as regras do estoicismo, racionalidade e construtividade. Muito bom. Em outras palavras, eu poderia dizer também que, por exemplo, né, ainda com as pessoas que costumam dizer, eu vou aproveitar enquanto eu posso, etc., eles costumam ter esse tipo de pensamento porque eles pensam consigo próprios da seguinte forma: já que eu vou morrer e não vou levar nada, eu vou viver ao máximo, vou consumir, vou aproveitar e etc., né? E, enfim. Mas, por outro lado, o estoicismo de repente esteja sugerindo que você não levará nada, mas deixará exemplos, deixará Sim, exato. legados, né? Sim. Deixará. Um, de, um, de seguir uma boa vida, como você disse, um exemplo um, e uma vida baseada sobre racionalidade e otimismo, um, não uma vida baseada sobre distração, porque um, que essas pessoas que fazem pessoas que você falou e autodestruir e um, autodestruição nunca é parte do estoicismo. Muito bom. Você acha que as pessoas que de repente se autodestroem, ou até que têm esse tipo de pensamento imediatista, vamos dizer, né? Elas têm medo, de fato, e falta coragem, ou elas têm medo demais? Porque quando você vive a vida com medo, você já morreu, né? Antes de morrer. Ah, um, depende do caso. Algumas pessoas talvez tenham uma doença um, mental, ou outras pessoas simplesmente têm
as ideias erradas, porque se você não tem uma filosofia de vida um, baseado sobre racionalidade, um, fazer estas coisas talvez pareça uma boa maneira de viver, mas não Sim. é. Então, mas não querendo assim, né? Não quero chegar naquela área sublime de que você deve ser positivo. Não estou falando de positividade, mas uma atitude mais corajosa perante a vida, no sentido de viver se preocupar em perder. Ou seja, ter uma atitude mais de abundância. Ter um Sim. sentimento de abundância, você acha que a vida corre melhor e que você acaba abrindo portas Sim, de oportunidades? você leva um bom ponto lá, porque um, outra parte do estoicismo e gratidão, um, ser grato pela vida e um, o vida que temos. E outra ideia de estoicismo é amor fati, mas este deveria ser reunião separada só para discutir isso. Sim. Mas a ideia um, para um estoico de fazer o uso melhor do tempo é diferente de uma pessoa um, indisciplinada, um, bebida, drogada e uma, uma coisa completamente diferente. Nossas ideias de boa vida e uma visão muito um, um, racional. Muito bem. Poderíamos dizer que o tempo não passa e somos nós que passamos pelo tempo? Antes da noção de mortalidade, por exemplo, antes de você pensar que você morrerá, você acha importante começar a perceber que somos nós que passamos pelo tempo? Digamos que assim, né? Os ciclos da vida, esses lindos, né, e maravilhosos ciclos da vida, eles continuam. Todas as estações, o sol, a chuva, todas essas coisas que você experiencia, elas estão aqui sempre, né? E ficarão aqui para sempre. Nós que passamos por isso, né? Não é o tempo que passa sobre nós, nós que passamos pelo tempo. Então, como uma ampulheta, o tempo vai se diminuindo e nós vamos passando. Então, essa coisa da morte, ter em mente a ideia de que você é finito, é uma forma de você aproveitar melhor o tempo, não é isso? Já que o tempo é a única coisa democrática de fato na vida. E pode dizer isso. E outra coisa um, conectada com estoicismo é a noção de impermanência. Um, a noção que a vida é um presente do universo ou de Deus. E não importa quais ideias religiosas você tem, se você fala de Deus, o, o universo, ou simplesmente uh, o ambiente, é importante que uh, a vida é um presente, mas um presente temporário. Um, é um presente que você tem um pouco de tempo para usar e depois quem deu este tempo, esta vida, tira de volta. Um, e um presente muito impermanente. Uhum. Muito bom. E você acha que, né, por exemplo, antigamente não existia essa noção de infância, de adolescência, tudo era junto e misturado, né, por causa do estilo de vida um pouco menos abundante em termos materiais antigamente. Então todos começavam a trabalhar quando eram crianças ainda, você tinha que contribuir de todas as formas e tal, e hoje em dia você tem uma ideia aí de do estado de ser criança, depois do estado de se tornar um adolescente. Então, a vida acaba aqui sendo até protegida nesses períodos de tempo, né? Você acha que isso é uma ideia boa de você, por exemplo, ter um tempo para poder aproveitar e experimentar, já que
quando você é jovem, quando você é adolescente, por exemplo, você tem muito mais energia, você tem muito mais, inclusive saúde, né, para poder se recuperar de coisas que você faz de forma impensada. Você acha que a filosofia ela deveria ser aplicada e até cobrada, digamos assim, como uma forma didática, né, um pouco mais seriamente nas escolas desde cedo? Ou você acha que as pessoas deveriam ter o direito de ser meio que jackasses, né, e explorar até coisas que não Oh, são tão sim, recomendáveis um, assim? eu acho que a vida mais longa um, e o luxo de ter diferentes fases de vida é uma benção da vida moderna, da medicina moderna, da ciência moderna. E, um, um, e devemos usar este tempo o- para ensinar um, as coisas importantes uh, aos jovens. Mas a, a, a coisa com estoicismo e você deve estar um, pronto um, psicologicamente para o estoicismo. E, e, é mais fácil ser estoico quando você tem 60 anos que quando você tem 15 anos, porque Uhum. um, você tem mais experiência de vida e você aceita mais os limites da vida, mas uma pessoa de 15 anos, talvez ele pode ler um pouco do estoicismo, mas é mais difícil para ele aceitar emocionalmente. Então, acho que um, as pessoas chegam a estoicismo quando são prontas. Uhum. Certo, muito bem. Inclusive, né, quando eu falo sobre essa coisa de você saber utilizar o seu tempo, que Aham, é realmente a única coisa que nós temos igual, né, para todo mundo, é você aprender a priorizar e refletir sobre os relacionamentos também, né? sim, Você acabar por se relacionar e tal, e uma hora ou outra você começa a perceber que as coisas se tornam meio que triviais, né? As preocupações, as conversas, às vezes. Então você acaba que meio que aprendendo a priorizar relacionamentos e juntá-los aos seus objetivos, talvez, né? sim. Depois de um certo tempo. Então você acha que o tempo que nos é entregue de vida, com o passar do tempo, é importante? Qual a importância de você aprender a priorizar seus relacionamentos? Isso é uma coisa importante? Ou se você acha que você deve dar o seu tempo para qualquer pessoa, em qualquer circunstância e tal? É preciso priorizar? Oh, eu acho que é importante priorizar as pessoas um, em nossas vidas, mas ao mesmo tempo, um, um, voltando ao tema da mortalidade, estas pessoas vão um, sumir da vida um dia também. E uma coisa que devemos um, amar as pessoas em nossas vidas agora, mas aceitar que também são bendições temporárias. São Como, por benefícios exemplo, temporários. como, Benefícios por temporários. exemplo, ter um pai, uma mãe um, na vida um, é uma bendição, mas é uma bendição muito impermanente. Ah, tá. Você disse que é uma benção. Uma benção. Em benção, sim, Benção. Uma sim, benção, isso. benção, Uhum. Sim, impermanente. É verdade. No mundo de hoje, quase que um luxo, né? sim. Quase que um luxo ter. É verdade. É, Sim, muito. para dizer de novo, acho que, um, que devemos lembrar que um, uh, uh, aceitar a vida e maximar a vida usando um, um,
visão estoica, você deve conectar com todas as outras ideias do estoicismo, porque como você disse, no início da discussão, e que as pessoas um, uh, aceitando a mortalidade podem um, chegar às ideias erradas e uma maneira de vida destrutiva, sem, um, se eles não sigam as outras regras do estoicismo. Aprendi. Muito bom. E outra coisa do estoicismo, acho importante, e que e não é um estudo acadêmico, é uma disciplina da vida que você deve praticar todos os Uhum. dias. Muito bom. E tem pessoas que talvez viram estoicos naturais, sem mesmo nunca ler um livro de estoicismo. Uhum. Estoicismo é um estado de ser, um estado de pensamento. Muito Mas bem. que eu gosto de estoicismo e que eles sistematizaram uh, muitas boas ideias Uhum. dentro uma filosofia. Sim. Eu acho que o maior dos privilégios brasileiros é que eu acho que a maioria dos brasileiros eles são estoicos naturalmente. Você é obrigado a ser estoico no Brasil, né? Porque tanta coisa ruim, tanta coisa que te coloca para baixo todo santo dia, sabe? Absolutamente todos os dias, né? O Brasil é meio que um experimento macabro, assim, às vezes eu penso. Então, Sim, o brasileiro, ele é um estoico natural, ele é um otimista natural, ele é uma pessoa que acorda de manhã e enxerga a oportunidade desde o começo do dia até o badalar das 24 horas, na meia-noite, ele está ali o tempo inteiro buscando, tentando, sabe, sorrindo, tentando criar e tal, e a gente está o tempo inteiro criando essa atmosfera favorável à vida, né? sim, Naturalmente, mas outra coisa um, que uma parte da vida um, das pessoas no Brasil que não é estoica é, um, um, é o fazer muito barulho às noites e um, um, de seguir uma vida indisciplinada. sim. É, Isso é um, uh, contra as ensinamentos do estoicismo. sim. Eu suspeito que isso seja alguma coisa relacionada à autodestruição, sabe? Muitas Sim, vezes você tem. Se você pergunta, sabe, para, sei lá, de repente uma média aí de pelo menos 80% das pessoas, qual que é o seu dia favorito da semana? Eles uhum, dizem que é sábado ou sexta, provavelmente. uhum. Ou seja, né? Demonstra um desgosto pelo lado profissional. E não de uma forma errônea, mas realmente eles estão lá pela grana. Então é complicado isso, sabe? A diferença de você ter uma carreira e ter um emprego. Então Sim, é uma coisa angustiante demais, né? Acaba que se sim. autodestrói no final de E, semana. um, como você disse antes, um, simplesmente aceitar a mortalidade não é suficiente. Um, uh, a vida deve ser racional também e baseada sobre construir algo. Sim, Então, um, só aceitar os problemas da vida e aceitar a mortalidade é só um passo. hum, E, um, mas é longe de ser suficiente. sim. Pouco a pouco, todo homem deve tentar encontrar um caminho, né, que aponte para a melhoria do seu ambiente, né? Do seu e Sim, dos próximos, com certeza. E essa coisa do barulho todo que você experimentou aqui é realmente uma coisa insana, sim. insana.
para os níveis americanos é uma coisa absolutamente insana. Uma sim, vez eu estava, não foi uma vez só não, eu tocando meu violãozinho acústico na Flórida, muitas vezes a polícia chegava em casa, batendo na porta, aí, vizinho pediu para você parar de tocar aí, oh, beleza, tranquilo. sim. Dentro de casa, né, fechado e tal, e você vê como é que é o respeito pela paz alheia, né? Então, e interessante que antigamente aqui em São Paulo, por exemplo, tinha-se lugares onde você poderia sair para dançar, para ouvir música estrondante, mas era clube fechado, isolamento acústico, etc. Coisa apropriada, né? Muito bem. Você sabe o que que significa a palavra lápide? Lápide em português? Não. Não. Tombstone. Oh, ok. Tombstone, né? Aham, Ou gravestone também. Você sim. sabe que nas lápides as pessoas costumam escrever algumas coisas, né? Tipo, alguma coisa que pudesse resumir a vida da pessoa. Então, pegando esse gancho aqui dessa palavra, o que você diria se eu te perguntasse, por exemplo, uma empresa, por exemplo, ela geralmente tem aquela coisa que no inglês eles chamam de statement, não é isso? Mission statement. Mission statement, né? É Ou como, seja, como a Constituição, sim. O, o, exato. um, dizendo o fundamental, a razão fundamental da existência. Muito bem. Uma vez eu vi que alguém, tá? Não sei quem é que disse isso e etc., mas estava lá, I'm not there. Ou seja, uma pessoa que parece que viveu a vida tão intensamente, conseguiu conquistar ou criar as coisas que ele fez, que ele criou, que afinal de contas ele disse assim, ó, quando ele escreveu nessa lápide dele, eu não estou aqui. Significa que ele está lá fisicamente morto, mas a obra dele, as ideias dele, as coisas as coisas boas que ele fez estão ainda vivas, né? Estão ainda permeando aí os caminhos das pessoas, né? As pessoas ainda o encontram, de repente, numa música, encontram numa invenção que ele fez, etc. O que você acha dessa ideia de, no caso, escrever uma declaração de legado pessoal? Você acha que é importante ter esse tipo de valores e intenções sobre, por exemplo, como você gostaria de ser lembrado? Um, mas eu acho que é importante viver segundo seu propósito, sua declaração. E que você tem sobre sua lápida? Um, um, não é importante, porque eu acho que um, é mais importante um, a vida que você fez e as pessoas que você ajudou. Isso é mais importante que uma frase. Uhum, E, mas eu acho uma boa ideia que uma pessoa pode articular seu propósito. uhum. Muito bem, muito bom. Algum outro tópico ou vamos continuar nesse? Podemos continuar, porque acho que um, uh, uh, esta ideia de mortalidade é uma base importante por muitas outras ideias de estoicismo. Aham, tá. Então, ainda sobre a mortalidade, o que que você acha do luto? O luto, né? The mourning. Ou sim, luto, a luta é uma parte inevitável da vida. Um, Uhum, um, mas um, um, e, é uma coisa que devemos aceitar, mas o importante depois período de luta, de luto, um, uh, de uh, mudar a próxima fase da vida. uhum. Um, uh, Isso uh, sim é uma coisa que é completamente fora do nosso controle, né? Eu sim, creio. É praticamente impossível de você é, escapar do luto. É sim, impossível.
mas, né? um, verdade, mas que eu faço, por exemplo, um, eu penso de meus pais, um, eu penso da vida deles, um, e eu penso que uh, como, como você, como eu posso honorar a memória deles, de fazer boas coisas na vida. Honrar a memória deles, honrar. Aham. E Hum, então, um, eu, em vez de luto, exatamente, um, uh, eu mudei a prática da vida, uma vida que dará uma honra para meus pais. uhum, muito bom. Ressignificou Hum? e, e mantém, inclusive, o nome deles vivo, né, através do exemplo que você é. Ou seja, você transforma seus pais em uma boa árvore, né? Ou seja, Sim, quando as pessoas sim, veem, como eles exemplo é uma boa conceito, bom conceito, um, porque estoicismo é sempre baseado no prática que você faz, não que você fala. Um, e um, no, devemos seguir uma boa vida baseada sobre os conceitos de estoicismo, mas a, a, a palavra-chave é viver a vida segundo, não, não só falar das ideias. sim. O que eu estava querendo dizer é o seguinte, né? Como geralmente as pessoas falam, pô, o que é viver uma boa vida? O que é ser uma boa pessoa? Geralmente, uma árvore boa é aquela que dá bons frutos, né? Então, é o que eu estava dizendo. Quando você pensa em honrar o nome dos seus pais, no caso, você procura ser uma boa pessoa, né? Então, Sim, automaticamente vão conectar você, vão enxergar seus pais através de você, independente do que for, né? Vão saber que sim, eles foram bons educadores, etc. Muito sim, bom, muito bom. E, perdão, não somente o, a finitude da vida, né? Mas fale para mim também sobre algumas coisas, tipo o fim de ciclos. De repente, um ciclo profissional. Vamos dizer aí, por exemplo, né? Como é que foi para você ter que se aposentar? E como é que você remodelou sua vida? Sobre a ideia de que você, de repente, não precisava mais ter uma vida tão de rotina, repetitiva. oh, sim. Um, uma coisa importante para mim, e acho que todas as pessoas que querem aposentar, e de sempre uh, tentar seguir uma vida de produtividade, e não significa, essa ideia de produtividade pode evoluir com o tempo. Por exemplo, um, agora eu sou aposentado e não preciso uh, um, trabalhar dia a dia com uma empresa, fazer programação, mas ainda quero fazer boas coisas para mim e para as pessoas ao redor de mim. Um, ajudar as pessoas um, a, 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 a seguir uma vida boa, eh, um, fazer um bom exemplo. E e uma coisa prática também é ajudar pessoas a aprender inglês, porque eu acho que um, inglês é uma ferramenta extremamente útil por qualquer pessoa no mundo agora, e uh, cada pessoa que tem a oportunidade de aprender inglês deve fazê-lo, Sim, porque com inglês um, um novo mundo abre para você. sim. Você vê que, por exemplo, né, das maiores empresas hoje, em termos de serem valiosas, estão as empresas de tecnologia, né? E Sim, todas essas empresas aí têm todos as suas bases
de, como é que fala, de sistemas de operação, todos em Uhum. inglês, né? Então, desde a invenção desse tipo de ferramenta, que serve a todo mundo, por exemplo, nós estamos aqui com essa mágica telepatia praticamente, Sim, falando aqui, sim, sim. podemos nos ver através de alguém que pensava em inglês. Então, aí tá, né? Muitas vezes, se você, por exemplo, está em um país que não te oferece a chance de aprender inglês, você já começa fora da possibilidade das oportunidades de você se inserir no mercado de trabalho, etc. Então, por aí vai, né? Oh, sim, sim. Um, inglês agora é essencial culturalmente, profissionalmente. Se você quer um, visitar outros países, basicamente, inglês pode abrir muitos novos caminhos para você. E, sendo americano com a boa sorte de falar inglês desde criança, um, para mim é fácil, óbvio, mas eu quero compartilhar esta benção com outras pessoas. Tudo bem, está de parabéns. E será muito bem-vindo esse tipo de iniciativa. Legal. Vamos lá, então. Sugira, então, outra pergunta, outro tema. Sim, Fique à vontade. Eu estou gostando que você, né, está se sentindo bem confortável agora com esse papo de gravar. sim. Ou, ou, um, outro tema muito interessante, um, acho, e conectada com muitas outras virtudes estoicos e gratidão. Gratidão. Né? Fala mais sobre isso. A- Acho que um, uh, quando você um, siga em uma vida com gratidão, você pode uh, um, gostar da vida mais, mas também você tem, um, você uh, tem um, uma coisa que você pode compartilhar com outros. Por exemplo, com, com gratidão, você não, você não um, foca sobre as coisas que você falta, mas as coisas que você tem. Uhum. E isso é importante, todo conectado com aceitação de, de vida, de mortalidade, de aceitar a vida que já temos, não uma vida imaginária, mas a vida que já temos. Muito bem. Quando eu falei fala mais sobre isso, eu errei, tá? O correto é fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso. Uhum. Legal. Então, aproveitando esse gancho aí, e como diz o grande Jorge Ben, ele diz o seguinte: não importa o que eu tenho, mas sim o que eu posso fazer com o que eu tenho. Tem a ver sobre isso, né? Você dá valor a... Quem disse isso? É um outro cantor brasileiro, Ah, o nome dele é Jorge Ben, e ele sim, fazia samba rock. sim. Fazia não, faz ainda. Ele está muito bem ativo, continua tocando e etc. Boa música. Talvez usando um, uma analogia um, do jogo de cartas, você pode dizer, você não pode escolher suas cartas, mas como você joga suas cartas. Uhum. Muito bem. Tem que saber o que fazer com o que você tem, né? Claro que tem Sim, que, sim, exatamente, saber descartar, saber jogar a coisa certa no momento certo. Muito sim. bem. É isso. Muito bom. Por favor, continue também. Se quiser falar mais sobre isso, à vontade. Ou talvez podemos continuar mais a próxima sessão
para falar em mais detalhe. Ok? Muito bem. Vida prática, né? Sim. Temos aqui também esse tema de vida prática, só para encerrar aqui, né? E acabar, então, de forma geral, envolver-se em atividades diárias de autoaperfeiçoamento, como ler e se exercitar. Essas duas coisas, você acha que é simplesmente essencial? Sempre aquela ideia do bom estoico, forte fisicamente e forte mentalmente? Oh, claro, porque um, um, ter um cerebro e ter corpo são presentes do universo e nosso papel e fazer o melhor possível com estes presentes. E, obviamente, diferente para diferentes pessoas. Não todo mundo pode ser atleta, não todo mundo pode ser um, científico de alto padrão, mas um, de, um, maximizar um, nossas habilidades, nossas e, e parte de um, nossa responsabilidade na vida. Espetacular. Isso aí, fantástico. Muito bom. Então, é isso aí. Sim, Feliz sim, quinta-feira. Muito sim. bom. Quer continuar no mesmo horário? Podemos sim, posso agendar para mim para a mesma semana. Tranquilo. Ok, legal. Ok. Muito Falou. obrigado pela discussão. Eu que agradeço muito. Muito obrigado Ok, mais uma vez. obrigado. Tchau. Vamos ver.